25º domingo do tempo comum, o evangelista Marcos nos apresenta o segundo anúncio da paixão. A cruz que se desponta depois da curva da estrada da existência histórica temporal de Jesus. A nossa tendência meramente humana é esconder a cruz, a morte, a dor, o sofrimento, por não conseguirmos muitas vezes dar-lhe o verdadeiro sentido. Em Jesus nós encontramos toda a inspiração para o sentido que nós devemos aplicar à nossa dor, ao nosso sofrimento e à nossa própria morte. Nós podemos constatar que Jesus, embora foi crucificado, na verdade ele não foi assassinado na cruz. Ele entregou a sua vida. Antes que o assassinassem, que o crucificassem, ele já tinha dado um sentido à sua morte, à entrega da sua vida. É isso que a gente faz na vivência da nossa vocação e da nossa missão. Antes de ter que suportar o peso das consequências, das responsabilidades, das nossas tarefas, da nossa missão, nós fazemos a entrega. Alguém pode pensar que estivesse nos sobrecarregando, nos causando uma determinada dor, sofrimento ou dificuldade, mas não é possível desde que antes disso acontecer, o ato de entrega de nossa parte já foi feito. O sentido para o que nós enfrentamos na provação, no sofrimento, na perseguição, já foi alcançado. No livro da sabedoria que nós ouvimos na primeira leitura, mostra por que o ímpio gosta de prejudicar o justo. Porque as obras do justo chamam a atenção sobre as más obras dos ímpios, dos maus. Então eles ficam arquitetando uma maneira de destruir a vida e o caminho de quem pratica o bem, o amor e a justiça. Como a luz que acesa faz ver melhor e constatar o que é bom e o que não é bom, assim também o testemunho do justo faz com que as obras más, perversas, sejam notadas mais rapidamente. E aí vem a iniciativa do ímpio de destruir o justo até para desafiá-lo. Já que ele confia em Deus, vamos ver se Deus de fato vai libertá-lo, salvá-lo. É o que aconteceu no Calvário, quando Gestas, o mau ladrão, desafiou Jesus. Tu não és o Messias? Liberta-te a ti mesmo e a nós também. O bom ladrão Dimas já o adverte, fala assim: nós estamos aqui nesta situação pelos erros que nós cometemos, mas ele não, ele é inocente. E Jesus sabia a oferta que ele estava fazendo da sua vida. Sem conhecer o mal, o erro e o pecado, ele tomou sobre si todas as dores e sofrimentos da humanidade inteira. Esta primeira leitura de hoje, com o Evangelho no segundo anúncio da paixão, nos faz recordar no domingo passado, o texto de Isaías, quando o servo sofredor não afastou as suas costas dos maus tratos, a sua face dos que lhe arrancavam a barba, o seu rosto das bofetadas, mas tudo assumiu na certeza e na confiança de que o Senhor é o seu auxiliador. E aí veio o testemunho de fé de Pedro. Após o anúncio o testemunho de fé de Pedro, veio o primeiro anúncio da paixão, e Pedro vai dar um conselho atrapalhado para Jesus não passar pelo sofrimento. Jesus diz para Pedro: vá de retro, Satanás, vá para trás. Nem é tanto espantar Pedro da presença dele, mas colocar Pedro no segmento, na ótica do Redentor, que abraça a cruz e o sofrimento na confiança da vitória final. Aqui outro contrassenso por parte dos discípulos, que Jesus acaba de anunciar o seu sofrimento, a sua morte,
e eles estavam conversando outras coisas. Jesus bem sabia. Quando chegaram em Cafarnaum, onde estavam residindo, Jesus sentou-se com eles e perguntou: o que vocês estavam discutindo no caminho? Eles ficaram até com vergonha de falar, porque eles estavam discutindo quem era o maior. Por que eles estavam discutindo quem era o maior? Porque embora Pedro desse aquele testemunho todo de fé, dizendo que Jesus é o Messias, e Jesus fez aquele ato não só elogioso, mas confiando a Pedro a construção da sua igreja, e depois Pedro, no anúncio da paixão em seguida, desaconselha Jesus a abraçar a cruz. Eles pensaram assim: embora Jesus disse para ele que sobre ti construirei a minha igreja, ele deve ter mudado de ideia, pensaram eles. Depois eles pensaram também: Jesus desceu ali daquele monte, fez algumas curas, foi ao Monte Tabor, transfigurou-se diante de Tiago, João e Pedro. Aí eles ficaram em dúvida: será que vai ser João? Será que vai ser Tiago? Será que vai ser Pedro? A quem Jesus vai confiar então esse poder? Quem será o maior entre nós? Uma conversa humanamente aceitável, mas espiritualmente confusa, sem o discernimento. Jesus então chama a atenção deles para o papel do servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, seja o servidor de todos. Se a gente pensar bem, o poder maior do ser humano consiste em poder servir. Quanto mais estiver disponível a nossa capacidade de liderança, de atividades nesta sociedade, nesse mundo, mais se amplia a nossa possibilidade de servir o próximo. Maior é aquele que serve mais. E Jesus toma a criança e diz para eles assim: quem acolher uma criança como esta em meu nome, está acolhendo a mim. Quem me acolhe não é a mim que está acolhendo, mas o Pai que me enviou. Interessante esta valorização da criança, porque a criança é pura gratuidade. Os pais, ao cuidar das crianças, as pessoas em geral, ao cuidar das crianças, sabem que é pura gratuidade. As alegrias e consolações que vêm humanamente são da ingenuidade da criança. Ela não sabe, assim, espontaneamente retribuir, ser grata. Ela sabe receber. E nessa gratuidade da criança que recebe, vem os benefícios da alegria de ter plantado bem na vida de alguma pessoa. Essa gratuidade é que deve marcar o serviço do reino. Maior no reino de Deus é quem sabe servir na gratuidade, sem esperar recompensa. Por isso a criança se torna também um modelo nesse sentido, não só pela sua inocência, mas também pela gratuidade em que consiste o cuidado da vida das crianças. Que nós, queridos irmãos e irmãs, saibamos redimensionar na nossa vida, à luz da palavra de Deus, o que significa para nós a dor, o sofrimento, a morte, as perseguições, as dificuldades, sem nos tornarmos vítimas dessas situações todas, mas assumirmos sim o protagonismo de quem sabe doar-se, oferecer com amor, como Jesus fez a própria vida, sabendo o sentido do que está acontecendo. Tentaram roubar o sentido da vida e da morte de Jesus, crucificando como um criminoso, mas não conseguiram. Jesus sabia e aplicou devidamente o sentido da sua paixão e morte, porque ele confiou no Pai que o exaltou com a vitória sobre a morte. Assim também é a nossa trajetória nesse mundo. Ter confiança no Senhor, conforme disse o profeta Isaías, Ele é o nosso auxiliador. Conforme São Paulo lembra na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos do 6 ao 13, dizendo que Deus Pai exaltou Jesus, não deixou Jesus derrotado na cruz.
Vamos professar esta fé que nos dá todo o empenho missionário e compromisso com o reino.